Olá, você está no canal de leituras da Thelma. O livro de hoje chama-se Memórias Póstumas de Brás Cubas, de Machado de Assis. Narração, Thelma Schinkerman. Capítulo 19. O primeiro beijo. Tinha 17 anos. Pungia-me um buçuzinho que eu forcejava por trazer a bigode. Os olhos, vivos e resolutos, eram a minha feição verdadeiramente máscula. Como ostentasse certa arrogância, não se distinguia bem se era uma criança, com fumos de homem, se um homem com ares de menino. Ao cabo, era um lindo garção, lindo e audaz, que entrava na vida de botas e esporas, chicote na mão e sangue nas veias, cavalgando um corcel nervoso, rijo, veloz, como o corcel das antigas baladas, que o romantismo foi buscar ao castelo medieval, para dar com ele nas ruas do nosso século. O pior é que o estafaram a tal ponto que foi preciso deitá-lo à margem, onde o realismo o veio achar, comido de lazeira e vermes, e, por compaixão, o transportou para os seus livros. Sim, eu era esse garção bonito, airoso, abastado, e facilmente se imagina que mais de uma dama inclinou diante de mim a fronte pensativa, ou levantou para mim os olhos cobiçosos. De todas, porém, a que me cativou logo foi não sei se diga. Este livro é casto, ao menos na intenção. Na intenção é castíssimo. Mas, vá lá, ou se há de dizer tudo ou nada. A que me cativou foi uma dama espanhola, Marcela, a linda Marcela, como lhe chamavam os rapazes do tempo. E tinham razão os rapazes. Era filha de um hortelão das Astúrias. Disse-mo ela mesma, num dia de sinceridade, porque a opinião aceita é que nascera de um letrado de Madrid, vítima da invasão francesa, ferido, encarcerado, espingardeado, quando ela tinha apenas 12 anos. Coisas de Espanha. Quem quer que fosse, porém, o pai, letrado ou hortelão, a verdade é que Marcela não possuía a inocência rústica e mal chegava a entender a moral do código. Era boa moça, lépida, sem escrúpulos, um pouco tolhida pela austeridade do tempo, que lhe não permitia arrastar pelas ruas os seus estouvamentos e berlindas, luxuosa, impaciente, amiga de dinheiro e de rapazes. Naquele ano, morria de amores por um certo Xavier, sujeito abastado e tísico, uma pérola. Via pela primeira vez no Rocio Grande, na noite das luminárias, logo que constou a Declaração da Independência, uma festa de primavera, um amanhecer da alma pública. Éramos dois rapazes, o povo e eu. Vínhamos da infância, com todos os arrebatamentos da juventude. Via-a sair de uma cadeirinha, airosa e vistosa, um corpo esbelto, ondulante, um desgarre, alguma coisa que nunca achara nas mulheres puras. Segue-me, disse ela ao pajem, e eu seguia, tão pajem como o outro. Como se a ordem me fosse dada, deixei-me ir namorado, vibrante, cheio das primeiras auroras. A meio caminho, chamaram-lhe Linda Marcela. Lembrou-me que ouvira tal nome a meu tio João, confesso que fiquei tonto. 3 dias depois, perguntou-me meu tio, em segredo, se queria ir a uma ceia de moças, nos Cajueiros. Fomos. Era em casa de Marcela. O Xavier, com todos os seus tubérculos, presidia ao banquete noturno, em que eu pouco ou nada comi, porque só tinha olhos para a dona da casa. Que gentil que estava a espanhola! Havia mais de meia dúzia de mulheres, todas de partido, e bonitas, cheias de graça, mas a espanhola... O entusiasmo, alguns goles de vinho, o gênio imperioso, estouvado, tudo isso me levou a fazer uma única coisa. À saída, à porta da rua, disse a meu tio que esperasse um instante e tornei a subir as escadas.
Esqueceu alguma coisa? Perguntou Marcela de pé no patamar. O lenço. Ela ia abrir-me caminho para tornar à sala. Eu segurei-lhe nas mãos, puxei-a para mim e dei-lhe um beijo. Não sei se ela disse alguma coisa, se gritou, se chamou alguém. Não sei nada. Sei que desci outra vez as escadas, veloz como um tufão, incerto como um ébrio. Capítulo 15. Marcela. Gastei 30 dias para ir do Rocio Grande ao coração de Marcela, não já cavalgando o corcel de cego desejo, mas o asno da paciência, a um tempo manhoso e teimoso, que, em verdade, há 2 meios de granjear a vontade das mulheres: o violento, como o touro de Europa, e o insinuativo, como o cisne de Leda, e a chuva de ouro de Danai, 3 inventos do padre Zeus, que, por estarem fora de moda, aí ficam trocados no cavalo e no asno. Não direi as traças que urdi, nem as peitas, nem as alternativas de confiança e temor, nem as esperas baldadas, nem nenhuma outra dessas coisas preliminares. Afirmo-lhes que o asno foi digno do corcel. Um asno de Sancho, deveras filósofo, que me levou à casa dela, no fim do citado período. Apeei-me, bati-lhe na anca e mandei-o pastar. Primeira comoção da minha juventude, que doce que me foste! Tal devia ser, na criação bíblica, o efeito do primeiro sol. Imagina tu esse efeito do primeiro sol, a bater de chapa na face de um mundo em flor. Pois foi a mesma coisa, leitor amigo, e se alguma vez contaste 18 anos, deves lembrar-te que foi assim mesmo. Teve 2 fases a nossa paixão, ou ligação, ou qualquer outro nome, que eu de nomes não curo. Teve a fase consular e a fase imperial. Na primeira, que foi curta, regemos o Xavier e eu, sem que ele jamais acreditasse dividir comigo o governo de Roma. Mas, quando a credulidade não pôde resistir à evidência, o Xavier depôs as insígnias e eu concentrei todos os poderes na minha mão. Foi a fase cesariana. Era meu o universo, mas, ai, triste. Não o era de graça. Foi-me preciso coligir dinheiro, multiplicá-lo, inventá-lo. Primeiro explorei as larguezas de meu pai. Ele dava-me tudo o que eu lhe pedia, sem repreensão, sem demora, sem frieza. Dizia a todos que eu era rapaz e que ele o fora também. Mas a tal extremo chegou o abuso que ele restringiu um pouco as franquezas. Depois mais. Então recorri à minha mãe e induzia a desviar alguma coisa que me dava às escondidas. Era pouco. Lancei mão de um recurso último. Entrei a sacar sobre a herança de meu pai, a assinar obrigações que devia resgatar um dia com usura. Em verdade, dizia-me Marcela, quando eu lhe legava alguma seda, alguma joia, em verdade você quer brigar comigo, pois isto é coisa que se faça, um presente tão caro? E, se era joia, dizia isto a contemplá-la entre os dedos, a procurar melhor luz, a ensaiá-la em si e a rir, e a beijar-me com uma reincidência impetuosa e sincera. Mas, protestando, derramava-se-lhe a felicidade dos olhos, e eu sentia-me feliz com vê-la assim. Gostava muito das nossas antigas dobras de ouro, e eu levava-lhe quantas podia obter. Marcela juntava-as todas dentro de uma caixinha de ferro, cuja chave ninguém nunca jamais soube onde ficava. Escondia-a por medo dos escravos. A casa em que morava, nos Cajueiros, era própria. Eram sólidos e bons os móveis, de jacarandá lavrado, e todas as demais alfaias, espelhos, jarras, baixela. Uma linda baixela da Índia, que lhe doara um desembargador. Baixela do diabo, deste-me grandes repelões nos nervos, disse-o muita vez a própria dona.
Não lhe dissimulava o tédio que me faziam esses e outros despojos de seus amores de antanho. Ela ouvia-me e ria, com uma expressão cândida. Cândida e outra coisa, que eu nesse tempo não entendia bem. Mas agora, relembrando o caso, penso que era um riso misto, como devia ter a criatura que nascesse, por exemplo, de uma bruxa de Shakespeare com um serafim de Klopstock. Não sei se me explico. E porque tinha notícia dos meus zelos tardios, parece que gostava de os assolar mais. Assim foi que um dia, como eu lhe não pudesse dar certo colar, que ela vira num joalheiro, retorquiu-me que era um simples gracejo, que o nosso amor não precisava de tão vulgar estímulo. Não lhe perdoo se você fizer de mim essa triste ideia, concluiu ameaçando-me com o dedo. E logo, súbita como um passarinho, espalmou as mãos, cingiu-me com elas o rosto, puxou-me a si e fez um trejeito gracioso, um momo de criança. Depois, reclinada na marquesa, continuou a falar daquilo com a simplicidade e franqueza. Jamais consentiria que lhe comprassem os afetos. Vendera muita vez as aparências, mas a realidade guardava-as para poucos. Duarte, por exemplo, o alferes Duarte, que ela amara deveras 2 anos antes, só a custo conseguia dar-lhe alguma coisa de valor, como me acontecia a mim. Ela só lhe aceitava sem relutância os mimos de escasso preço, como a cruz de ouro que lhe deu uma vez de festas. Esta cruz, dizia isso, metendo a mão no seio e tirando uma cruz fina de ouro, presa a uma fita azul e pendurada ao colo. Mas essa cruz, observei eu, não me disseste que era do teu pai, que... Marcela abanou a cabeça com um ar de lástima. Não percebeste que era mentira? Que eu dizia isto para te não molestar? Vem cá, Tiquito, não sejas assim desconfiado comigo. Amei a outro, que importa se acabou. Um dia, quando nos separarmos... Não digas isto, bradei eu. Tudo cessa um dia. Não pôde acabar. Um soluço estrangulou-lhe a voz. Estendeu as mãos, tomou das minhas. Conchegou-me ao seio e sussurrou-me baixo ao ouvido. Nunca, nunca, meu amor. Eu agradeci-lhe com os olhos úmidos. No dia seguinte, levei-lhe o colar que havia recusado. Para te lembrares de mim quando nos separarmos, disse eu. Marcela teve primeiro um silêncio indignado. Depois, fez um gesto magnífico. Tentou atirar o colar à rua. Eu retive-lhe o braço. Pedi-lhe muito que não me fizesse tal desfeita, que ficasse com a joia. Sorriu e ficou. Entretanto, pagava-me à farta os sacrifícios. Espreitava os meus mais recônditos pensamentos. Não havia desejo a que não acudisse com alma, sem esforço, por uma espécie de lei da consciência e necessidade do coração. Nunca o desejo era razoável, mas um capricho puro, uma criancice, vê-la trajar de certo modo, com tais e tais enfeites, este vestido e não aquele, ir a passeio ou outra coisa assim, e ela cedia a tudo, risonha e palreira. Você é das Arábias, dizia-me, e ia a pôr o vestido, a renda, os brincos, com uma obediência de encantar. Capítulo 16. Uma reflexão imoral. Ocorreu-me uma reflexão imoral, que é, ao mesmo tempo, uma correção de estilo. Cuido haver dito, no capítulo 14, que Marcela morria de amores pelo Xavier. Não morria, vivia. Viver não é a mesma coisa que morrer. Assim o afirmam todos os joalheiros deste mundo, gente muito vista na gramática. Bons joalheiros, que seria do amor se não fossem os vossos disses e fiados? 1/3 ou 1/5 do universal comércio dos corações. Esta é a reflexão imoral que eu pretendia fazer, a qual é ainda mais obscura do que imoral, porque não se entende bem o que eu quero dizer.
O que eu quero dizer é que a mais bela testa do mundo não fica menos bela se a cingir um diadema de pedras finas, nem menos bela, nem menos amada. Marcela, por exemplo, que era bem bonita, Marcela amou-me.